Ô, meu querido, tudo bem? Gostei muito do seu vídeo. Eu tenho uma adenda a fazer. Eu acho que todo mundo que pensa um pouquinho assim como a gente, e deveriam existir mais pessoas postando aqui, acredito que todo mundo que pensa chega a uma conclusão meio óbvia de que existem forças desconhecidas no universo. Desconhecidas e não limitadas à nossa mente humana. Não necessariamente são forças que nós conhecemos por deuses aqui na Terra, porque infelizmente os nossos deuses aqui da Terra são criação humana. Os seres humanos não entenderam o que eles viam naquela época e logo tacaram a ideia de Deus. Acontece que são deuses muito humanos. Eles têm ódio, eles têm raiva, eles têm a compreensão do tempo, né? Eles se deslocam pelo ar, eles têm a forma humana. Poxa, você não tem como acreditar que eles sejam deuses onipotentes, oniscientes e onipresentes, como pressupõe-se que o verdadeiro Deus seja. Então, a nossa mentalidade, a nossa mente, o nosso entendimento humano é limitadíssimo. Nós temos noção de profundidade, de calor, de frio, de distância, e existem seres que não respeitam essas ordens universais que para nós são tão reais. Logo, falar de criacionismo sendo para ser ensinado em escola, eu acredito que todo criacionista é religioso de alguma forma, acredita num Deus que criou, um Deus Pai. Né? São tão arrogantes que nem um Deus mulher, um Deus mãe, o ser humano entende. Né? O ser humano entende um Deus Pai, acha que o homem foi criado primeiro, e isso é uma verdade imutável para aqueles que creem no criacionismo e num Deus todo-poderoso, autoritário e intransigente. Vamos falar da Bíblia. O Deus do Velho Testamento, você que deve ter conhecimento da Bíblia, o Deus do Velho Testamento era vingativo, impaciente, nervoso, briguento, apoiava o assassinato de milhares de pessoas pelo povo dele. Você pode ver lá na Bíblia. Destruía as pessoas quando não se sentia confortável com o que as pessoas faziam, não tinha o perdão, não exercia o perdão que Jesus, filho dele, veio demonstrar para a humanidade alguns milhares de anos depois. Particularmente, eu acredito que Jesus, nos tempos que andou sumido da Palestina, da Galileia, ele andou lá pelos lados da Caxemira, pelos lados da Índia, e lá ele foi influenciado pelo budismo. E esse Jesus histórico que nós conhecemos veio para a Galileia e difundiu os ensinamentos budistas totalmente contrários ao que o pai dele mostrava, ao ser que o pai dele mostrava ser, o ser que o pai dele mostrava ser, né? A personalidade que Deus tinha no passado. Que ou seja, que se eram ensinamentos de Deus e Jesus é filho de Deus e veio diretamente dos céus para ensinar o ser humano a ser pacífico e perdoar, porque o próprio pai dele não perdoou Adão e Eva no jardim do Éden. E dali, com o perdão, o mundo talvez fosse melhor. Eu não creio nada disso, são todas alegorias, né? Mas as pessoas creem fielmente nisso, inclusive pessoas muito inteligentes creem em Deus. Esse Deus humano, eu não creio, eu não consigo entender. Mas que existem forças que criaram o ser humano, que criaram todas as formas de vida do universo, inclusive formas de vida não conhecidas ainda por nós, inclusive que habitam aqui nesse planeta, né? Existe, com certeza. Talvez essa força não tenha um começo, um meio e um fim, porque a nossa mente assim determina que exista começo e meio e fim para tudo. Então essa força talvez apenas mude de forma, ou talvez o que mude de forma é o entendimento dos seres vivos. Você sabe que existem formas de energia que não podemos ver, inclusive o nosso espectro de visão só vai do infravermelho ao ultravioleta.
tudo que acontece fora desses padrões de luz, de emissão, de radiação, acabou. A gente não vê. Seres, objetos, coisas que existam fora desse padrão, desse espectro já citado, passam despercebidos por nós, né? E existem outras vibrações também que não são perceptíveis por nós humanos, nem por nossa tecnologia. Alguns animais talvez a sintam. Você vê que às vezes seu cachorro, seu gato, que nem a Rover tá ali agora, minha cadela, parada na sala olhando para o nada. Não vai ver que ela não está olhando para o nada, vai ver que ela está olhando para alguma outra coisa, que é visível para ela e sensível a ela. Mas limitar Deus, a forma e o pensamento humano é um risco. É um risco porque os religiosos não gostam de evolução, mas não é da evolução científica. Os religiosos querem mais do mesmo, porque religião, infelizmente, é dominação. Você imagina o que seria do mundo ocidental hoje se nós tivéssemos perdido a Europa para os muçulmanos? Seríamos todos muçulmanos aqui, né? E talvez não percebêssemos que nós tínhamos uma cultura totalmente bruta e desleal com as mulheres e com o próprio ser humano, né? Porque se Deus é amor infinito e perdão, por que os religiosos mais fanáticos não utilizam desse perdão? Para consigo mesmo e para os próximos, para o próximo, para aqueles que estão próximos a eles. E é um assunto complexo, infinito, como é o universo, e a nossa mente finita e limitada não vai dar conta nunca. Só quando houver uma evolução da nossa mente, do entendimento que nós temos, talvez através da tecnologia, né? Talvez a tecnologia venha a agregar entendimento e entendimento ao ser humano, talvez até uma união no futuro entre ser humano e máquina, então nossas percepções mudarão. Ser humano e máquina, ser humano e tecnologia mesmo. A máquina é só para exemplificar, mas é, é, no futuro o ser humano, com certeza, depois de passar por tantas agruras que são fomentadas pela religião, pela intransigência, pelo autoritarismo, depois de tanta desgraça, o ser humano vai chegar num estágio de entendimento pleno. Isso é óbvio. Vai demorar, mas vai acontecer. E talvez lá nós tenhamos, e talvez esse fato de criacionismo e evolucionismo seja relevante, porque existiremos, talvez infinitos, ou talvez de uma forma que seja menos bruta, né? Porque nosso mundo é muito bruto. Nosso mundo é muito competitivo, é um canibalismo brutal. E eu não acredito que um Deus bondoso e completamente amoroso e totalmente onipotente, onipresente, onisciente tenha errado na criação do ser humano. Por isso que parte da criação, parte das criações, nós podemos acreditar que foram caóticas. Elas existem pela própria evolução mesmo de forças contidas no planeta, no nosso planeta, e em alguns outros planetas que devem ter desenvolvido vida espontaneamente. A vida é uma coisa ilimitada. A vida, um ser quando se torna consciente, uma partícula, que nem dizem que foram cadeias de aminoácidos, de elementos minerais que um dia se transformaram em vida. Inclusive definir o que é vida é difícil, mas vamos dizer que tenha sido isso. A vida provém do que não é vivo. E isso pode ter acontecido em milhões de lugares ao mesmo tempo, em milhões de lugares há milhões de anos atrás, e esses seres podem ser os nossos criadores também. Né? Nós podemos ser oriundos da criação de outras mentes não tão divinas assim. E eu acho que é um assunto muito legal, que deve se ser discutido em paz, seja religioso, seja científico, a pessoa sinta-se religiosa ou partidária da ciência. O que precisa haver é um entendimento mútuo de que somos todos oriundos da mesma força e extremamente iguais. E somos mais interdependentes como espécie do que nós estamos preparados para entender e aceitar. E eu acho que a desavença só leva a derramamento de sangue,
E a gente só percebe que é igual quando vê o sangue no chão. Porque o sangue no chão não tem nacionalidade, não tem cor, não tem etnia. O sangue no chão mostra como somos todos iguais, né? Inclusive os animais, né? A função do sangue é manter a vida. E isso daí é inerente a qualquer ser vivo que tenha um corpo, né? Então, quer dizer, logo somos, inclusive os animais são nossos irmãos também. Tenha sangue vermelho ou não, né? A função do sangue é manter a vida, deixá-la satisfatória no corpo. É um assunto cavernoso, né? Vamos ver se a gente difunde mais esses assuntos e vamos fazer com que as pessoas procurem no YouTube aqui, no YouTube, assuntos mais relevantes, porque eu só vejo gente querendo esquecer. Parece que as pessoas estão ficando cada vez mais burras. E a mídia, que era para deixar as pessoas inteligentes, porque foi da inteligência que ela surgiu, e no início a mídia era informativa, hoje ela é desinformativa. A gente precisa é, criar meios das pessoas discutirem, entenderem-se e conviverem bem. Um abraço. Meu nome é Silvio Aires. Um abraço.